E aí galera, bem-vindos ao canal, meu nome é Lucas e bem, isso aqui é um vídeo rápido, porque é algo que eu preciso falar, que tá entalado aqui na minha garganta que eu acabei de ver esse anime, eu não aguento mais essa discussão. E eu tinha até gravado um vídeo de 30 minutos falando sobre isso e eu percebi que é inútil, é algo que não devia nem ser discutido, mas como eu preciso discutir, eu vou fazer de forma rápida. Bem, o anime é Ojouchu Bakenkun, lançou nessa temporada, já tem 2 episódios. Eu só vi o primeiro episódio, mas é um anime que já tinha me interessado desde a sinopse dele. Porém, a sinopse dele já tinha deixado muitas pessoas com o pé atrás. Melhor, muito mais que o pé atrás. Deixou muitas pessoas com pré-julgamento ao ponto de ficar cancelando esse anime. Por quê? Porque é a história de uma mina de 15 anos que vive com um cara de 26 anos, da Yakuza, né? Ela vive na casa do avô dela, que é o Yakuza, e esse cara cuida dela. E ela se apaixona por ele. E é a história dos dois juntos convivendo. Basicamente isso. E bom, cara de 26 anos, mina de 15 anos. Como a internet vê, pedofilia. Porque o anime é de romance. E veja só, pra quem inclusive assistiu o anime como eu assisti, você vai ver que não há maldade nenhuma nessa história. A garota gosta do cara. Sabe por que a garota gosta do cara? Porque um desconhecido viu ela crescer, esteve sempre ao lado dela protegendo ela. O que que ela vai associar a esse cara? Ah, meu pai? Não, porque ela teve um pai e uma mãe. Ela viu eles morrerem, né? Não viu exatamente, mas ela tinha consciência naquela época que ia ter um pai e uma mãe. Então ela não vai ver ele como um pai. Como é que ela vai ver esse estranho que tá esse tempo todo convivendo com ela? Ela vai acabar nutrindo o sentimento por ele. Não estou dizendo que é só 100% de certeza que você ser cuidada por um estranho e você vai acabar se apaixonando por ele. Não estou dizendo isso. Mas, pô, uma adolescente de 15 anos. Vai me dizer que você, como adolescente, nunca pensou alguma bobagem. Nunca se apaixonou de uma forma tão fácil. Nunca se atraiu por alguém pelas aparências. Nunca se atraiu por uma garota porque ela foi gentil com você. Ah, não tô querendo ditar regras. Deve existir um ou dois que nunca aconteceu isso na vida deles. Mas no geral acontece. Então não há problema nenhum dessa mina se apaixonar pelo cara. Então onde há pedofilia nisso aqui? Qual é o problema dela gostar do cara? Ah, mas é um problema o cara ficar com ela. Mas o anime não é sobre isso. Pelo menos o anime não é agora sobre isso. Mas assim, o cara em nenhum momento tá chegando e dando em cima dela. Em nenhum momento o cara tá se jogando pra cima dela. Como eu disse, se você viu o anime, você consegue ver que ele possui um carinho enorme por ela. Mas em nenhum momento ele trata ela nada além de família. Ele trata ela como um ente querido. Só que essa é uma questão, inclusive. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre o anime em si. Porque, infelizmente, essa treta tirou de foco a qualidade que essa obra tem de falar sobre alguns temas. Porque, por mais que ele não tenha uma qualidade de animação nada agradável, abaixo da média, inclusive, os próprios personagens também não são muito cativantes, sabe? É bem. Ok, dá pra engolir, a história dele é bem avançada, sabe? Ele toca em coisas que muitos animes deixam passar. A questão dela ser deixada de lado por ser neta de um yakuza, né? Dela saber se comunicar com as pessoas por conta desse isolamento que ela teve. Ela tentando se esforçar pra, tipo assim, tendo essa coisa prematura de querer ser uma adulta antes da hora, pra ser reconhecida pelo cara que criou ela. Sabe? Tem coisas muito interessantes na obra. E assim, a relação dele com ela é algo que eu gostei bastante porque ele tem um sentimento paterno por ela. Só que ele não age como um pai dela. Ele age como um tio, basicamente. Porque ele tem esse lado super protetor. Ele tem esse lado muito. Eu esqueci qual é a palavra, mas ele é muito apegado a ela, né? Tenta proteger ela e tudo. Só que ele não age com uma questão de pai no sentido, tipo assim, manter uma distância. Não, ele é carinhoso demais com ela. Né? Ao ponto de, às vezes, até de agir de forma um pouco imatura. Tipo assim, essa que é a palavra que eu tô tentando encontrar. Ele mostra fraqueza. Nenhum pai tenta mostrar fraqueza pro seu filho. Mas ele mostra pra ela, né? Às vezes ele fica tão preocupado que às vezes ele levanta a guarda. Então, assim, eu gosto muito de como a relação dos dois é construída. Porque ele próprio tem que entender o que de fato. Como ele tem que agir numa situação como essa. Ele não é pai dela. Mas ele se sente assim. Só que ele não age assim. Ele age de forma muito imatura pra ser um pai dela. Só que entra aquela questão: como é que eles vão fazer a transição disso pra um romance entre eles? Eu não faço ideia. Só sei que se eles fizerem um romance entre um cara de 26 e uma menina de 15 anos, aí sim vai ser errado como a galera inteira da internet tá querendo julgar esse anime. Mas o ponto principal é que não há nada de errado nesse anime agora.
Não há nada de errado em você fazer uma história sobre essa. A questão é como você faz a história. Realmente, no final, tudo depende de como você constrói a sua história. Só que eu não imaginava que quando eu gravei essa primeira parte do vídeo, o episódio 2 fosse pegar tudo de bom que eu havia falado sobre o episódio 1 e jogar no lixo. E por mais que isso não tenha de fato invalidado nada do que eu falei durante esse vídeo aqui, com certeza pegou toda a minha boa vontade de quando eu gravei e jogou também no lixo. E assim, esse era pra ser um vídeo curto porque eu só queria chegar e falar sobre a treta. Falar que ela era inútil e era injusta, porque afinal o anime não tinha mostrado nada de errado ainda. Porém, agora o anime mostrou algo de errado. Então, nada mais justo que eu pegar esse vídeo que eu não postei ainda e atualizar ele com esse novo conteúdo. Porque se eu tivesse postado essa primeira parte do vídeo sozinho, eu provavelmente teria feito muitas pessoas assistirem esse anime e verem a merda que ele ficaria depois. Mas agora que eu sei que ele ficou uma merda, deixa agora eu dizer a vocês o que o episódio 2 fez de errado. Mas bem, sem mais delongas, deixa eu falar logo dos problemas desse episódio 2. Que, por mais que sejam muitos e variados, todos giram em torno de uma coisa em específico: a personalidade possessiva do Yakuza. Porque aí que tá. No episódio 1, ele demonstrava isso. Só que lá não era algo tão sério assim. Era algo que você, inclusive, poderia associar, que eu associei no caso, a esse sentimento paterno que ele tem por ela, né? Que ele quer proteger ela. Só que o episódio 2 mostra algo diferente disso. Não é mais algo bonito. É algo sério e perigoso. Não parece mais um pai tentando proteger a filha. Parece um criminoso tentando acabar com toda a vida social da garota que ele gosta. Tudo porque ele quer que ela seja só dele. E assim, antes fosse o anime só parecer isso. Não, mentira. Seria bom ele nem parecer isso. Só que o anime, melhor, o personagem, no final, claramente diz a ela que ele não quer que ela fique com mais ninguém além dele. E isso é ruim em muitos sentidos. Tipo, por si só isso já é ruim, esse tipo de relação nociva. Só que isso pega algo no primeiro episódio que eu elogiei e joga no lixo. Sabe por quê? Eu havia elogiado aquela questão do anime tocar no assunto da garota ter sido excluída na infância pelos amiguinhos, pela família dela ser Yakuza. Que era algo realmente muito interessante que afetava a personalidade dela. O problema é que esse episódio mostrou que o cara é capaz de fazer várias coisas erradas para mantê-la afastada de outras pessoas. Ou seja, não é mais um caso da garota que é afastada pelos outros pela família ser Yakuza, mas sim da família de Yakuza dela está afastando ela da sociedade, das outras pessoas, de ter uma vida normal. O que torna toda a situação desse anime péssima. Porque não estamos vendo mais uma história fofinha da garota tentando ser normal enquanto o cara tenta proteger ela. Não. Estamos vendo a história de um Yakuza tentando manter a garota o mais longe possível de outras pessoas porque ele quer ela só pra ele. E lembrando, esse Yakuza foi quem criou ela. Podem associar toda essa questão de ela ser muito apegada a ele e gostar dele não como um pai, mas como um homem, como uma falha da criação dele. E uma falha, inclusive, proposital. Claro, eu vou até me contradizer nessa situação porque esse próprio episódio mostra que, não, ele não vê ela assim ainda. Mas tá mostrando esses traços. Mas essa é a questão. Ele pode não ver ela assim ainda. Mas ele tem sentimentos e ele age de acordo com seus próprios sentimentos. Ele é refém dos seus sentimentos. Em vez de usar a lógica, o bom senso e agir como é melhor para ela, ele age baseado no que ele está a fim de fazer, no que ele sente no momento. Ou seja, ele pode sim ter criado ela de uma forma que ela fique muito apegada a ele. E assim, esse é um assunto muito complicado de falar, porque envolve toda uma questão de criação, sabe? Qual é o jeito certo de criar alguém ou não, e sinceramente, ninguém sabe qual é o jeito correto de criar alguém. Mas o problema em si é que nós estamos vendo uma história de uma garota que gosta de um adulto que é completamente irresponsável e criminoso. O que há de positivo em ver uma história como essa? Só se a história quer mostrar um mau exemplo. Só que se era isso, bom, eu acho que já passou da hora de você mostrar que isso é ruim. E assim, eu disse que isso é só um dos problemas, né? Vamos agora pro problema principal desse episódio. A cena que em si fez com que eu ficasse, tá bom. Passou do ponto. Foi a cena que a garota ela foi convidada por um colega de classe dela a sair, tipo, não, vamos no karaokê com os amigos. Assim, no momento que eu escutei isso, eu já cheguei pro Dan, que eu tava assistindo esse episódio com o Dan, e falei com ele, pô, já tô imaginando o que vai ser, né?
vai criar toda uma cena onde vão tentar assediar ela e o cara vai chegar e vai salvar o dia. Sabe por que eu imaginei isso? Porque até aquele momento do episódio eu já estava vendo toda a situação errada que o Yakuza estava fazendo. E eu sabia que o anime ia criar uma cena dessa pra tentar justificar ele. Melhor, justificar não, pra tentar aliviar ele. Porque a melhor forma de você tentar aliviar uma situação ruim é criando outra situação pior do que essa. E é isso que eles estavam tentando fazer. E veja bem, tentando, porque no momento que chegou a cena que o cara ia, entre aspas, assediar a garota, eu não vi nada extremo naquilo ali, não. E detalhe, eu não digo que a situação não foi extrema no sentido de que não estava acontecendo nada. Porque estava, né? Os adolescentes levaram bebidas alcoólicas e cigarro para um karaokê, sendo que eles são menor de idade. Então, sim, a situação inteira era errada. E até mesmo a própria situação do cara tentando forçar a mina a beijar ele, mesmo ele não usando tanta força, mesmo ele não segurando ela de um jeito tão forte, mesmo ele não fazendo seja lá o que for, ainda é uma situação meio escrota. Só que quando eu digo que não foi tão extrema, é porque o jeito que o anime lidou com a cena, o jeito que ele animou e até mesmo a voz dos personagens é muito fraca. Não parece que é uma cena que eles querem que você leve a sério. Por isso que eu disse que eu não achei essa cena tão extrema assim. Principalmente quando você compara com o cara chegando na sala, pegando a cabeça desse moleque e batendo na mesa várias vezes. Isso sim é extremo. Estamos falando de um cara de 26 anos pegando a cabeça do adolescente de 15 anos e batendo na mesa 3 vezes. E assim, a cena poderia até ser muito boa se fosse levada a sério. Mas como eu disse, eu não vi nada de extremo ali acontecendo. Mas a reação do cara foi extrema. Só que aí ele vira pro resto dos adolescentes e fala: Ó, vocês não viram nada aqui, hein? E eles respondem com sim, sim. Só que aí fica com uma animação toda do tipo assim, olhos esbugalhados, tipo, como se fosse uma cena de comédia. Cena de comédia? Ele acabou de esmagar a cabeça do amigo de vocês na mesa. Que merda é essa? Então, tipo assim, eu entendi o que eles estavam tentando fazer, só que eles fizeram da pior forma possível. Porque em vez de tentar justificar o cara, eles pioraram a situação dele. Mas vejam bem, isso tudo tem como piorar ainda mais. Porque por mais que a garota tenha visto aquela situação e falado pro cara parar de bater no moleque, apesar que eu achei ainda assim a reação dela um pouquinho fraca, poderia ter sido um pouco mais impactante, quando chegou a hora do carro, ela fica toda, ai meu Deus, nossa, olha como ele tentou me proteger. Tipo assim, ela esquece que o cara tinha acabado de pegar um colega de classe dela e esmurrado a cara dele na mesa várias vezes. Ela não pensou que, caraca, como é que vai ser o dia seguinte meu na escola? Tipo, como é que eu vou agir com ele? E se ele contar para outras pessoas? Ela não pensou em nada disso? Mas não, tudo bem. Tudo bem ela não pensar como é que vai ser o futuro dela daqui pra frente. Mas é um problema ela não ficar preocupada com uma reação dessa. Não é normal isso. Mas assim, tem como relevar e tentar dar a desculpa de que, ah, não, é uma adolescente, a flor da pele, super apaixonada pelo cara. Ela nem pensou nas consequências, só tá vendo a pessoa que ela ama indo lá e salvando ela. É, forçando um pouco dá pra dizer que é isso. Mas o cara é um adulto, de 26 anos, e ele criou ela. Ele tem que ter responsabilidade e bom senso. Só que essa cena mostrou o oposto. Ele não tem nenhum. Ele não pensou no que nas consequências que isso tudo poderiam ter. Ele só foi lá e fez tudo baseado no sentimento dele de querer afastá-la de todo mundo, de querer proteger ela do jeito dele. O que, novamente, traz o questionamento de como é que ele criou ela. Mas será que todo esse carinho que ela esse tempo todo sempre teve por ele e esse amor é só uma consequência da relação nociva que ele tem com ela? Esse tempo todo, isso tudo é por conta da criação que ele deu a ela? Entendem onde eu tô querendo chegar? Entende onde esse anime acaba chegando com tudo que ele tá construindo? Ele destruiu toda a parte bonita do primeiro episódio e transformou em algo nocivo, em algo doentio. Porque, no ponto de vista dele, ela só pode ser feliz estando com ele, só com ele. E, inclusive, é um detalhe, talvez não seja nem um detalhe, pode ser só uma coincidência que a própria obra nem notou, mas eu vou citar de qualquer maneira. No primeiro episódio, ela escolheu uma escola distante da casa dela porque ela queria ir para um lugar que as pessoas não soubessem que ela era de uma família de Yakuza, porque ela queria ter uma vida normal. Mas mais especificamente, ela fala que ela queria ter um romance com alguém normal para que ela esquecesse desse cara. Ou seja, talvez ela realmente veja que há algo de errado na relação deles.
O que poderia levar a uma construção muito interessante lá pra frente da história. Mas, infelizmente, pelo que eu vi nesse episódio 2, não é essa a intenção. E veja bem, isso aqui é muito errado por ser um adulto de 26 anos com uma garota de 15. Só que mesmo se fosse uma relação entre adolescentes, não deixaria de ser nociva. Esse nível de controle e proteção não é algo saudável. É algo contraditório até, porque lá no episódio 1, temos aquela cena bonita deles na cama, que ele fala pra ela, né, que ele quer que ela viva, que ele quer que ela se esforce, sabe, que ela conquiste as coisas. Só que nesse episódio 2, nós vemos ele impedindo ela de fazer qualquer progresso. A forma como ele está mostrando essas cenas não é pra querer dizer, caraca, olha como a relação deles é errado. Não é assim que uma relação deve funcionar. Não, ele tá mostrando como se fosse realmente algo bonito, algo romântico, mas não é. É doentio. Então, assim, eu não sei se eu vou continuar essa obra, porque, como eu disse, eu não consigo ver um futuro promissor pra ela. Pra mim só parece algo errado a partir de agora e pronto. E parece que só vai piorar daqui pra frente. Ou melhor, só piora daqui pra frente, porque eu recebi informações privilegiadas do Victor, porque eu acabei contando para ele sobre minha experiência que eu tive com o primeiro episódio, e eu queria saber sobre, tipo assim, se ele tinha alguma coisa pra acrescentar. E ele falou que ele leu o mangá. E ele falou até que ele sabia de algumas coisas que aconteciam mais lá pra frente. E assim, eu não vou nem falar mais nada aqui, eu só vou mostrar parte das conversas que eu tive com ele pra que vocês entendam. A gente começou a conversar porque eu ia perguntar pro Victor o nome de um mangá de romance que eu e ele lemos, que era justamente sobre essa coisa, do cara mais velho e a mina mais nova. Só que ele disse que ele não lembrava mais do nome, e que ele tinha até medo de lembrar e de eu recomendar isso pra alguém. Só que eu falei pra ele que não, isso aí era só pra usar de exemplo no vídeo, porque tinha um anime nessa temporada que tinha a mesma ideia. E eu perguntei pra ele se ele tinha visto esse anime. E ele falou que ele já havia falado desse anime pra mim. E que, bom, na época eu nem tava me importando com a temporada, então eu acabei nem vendo isso. Só que ele chegou e falou informação muito importante que é, ele leu o mangá e tinha visto sobre o anime. E obviamente, eu curioso e pronto pra postar um vídeo sobre ele, eu perguntei logo, ele piora no mangá? E o Victor simplesmente me manda essa imagem aí, que vocês estão vendo. Então assim, piora. É aquela questão, pô, mas talvez tenha um contexto melhor, vai ver só que essa imagem parece muito ruim, mas não é assim realmente que aconteceu, não, o Victor me dá o contexto depois. E o Victor diz que o contexto é basicamente que ela não queria que ele batesse em mais ninguém, e nisso ele fala que é pra ela satisfazer o que está guardado no coração dele. Então, eu não sei nem o que dizer sobre isso, né? Eu acho que isso tudo já deixa claro a direção que a obra quer tomar. E bom, se vocês acham que essa imagem não é o suficiente, tem umas outras que o Victor me mostrou, que podem não ser tão ruins quanto essa, mas continuam sendo bem ruins. Então, assim, essa obra é um lixo, né? Não tem mais o que eu falar. Eu acho que eu já mostrei o suficiente sobre ela. É claro, eu não li um mangá pra saber exatamente como isso tudo acontece. Então, bem, isso entra na questão do pré-julgamento, eu posso estar pré-julgando a obra, só que eu acho que eu já vi o suficiente dela ao ponto de dizer que tá. Mesmo que ela depois se corrija, ela agora já passou do ponto. Então, não tem como eu chegar e recomendar isso pra alguém. A não ser que vocês queiram um mau exemplo, né? Se vocês querem um péssimo exemplo de como não fazer uma obra com uma ideia como essa, né? De uma adolescente se apaixonando por um adulto, tá aí. Esse é um péssimo exemplo. Agora, se vocês querem um bom exemplo de como fazer uma obra como essa, eu vou deixar aí, bem, de mangá tem o Love Soul Life, que é perfeito, é maravilhoso, um dos melhores slice of life já feitos da história. E tem um anime também que, cara, eu esqueci o nome, mas vou colocar ele na tela na hora de editar o vídeo. Mas que também é muito bom, só que ele é mais calmo. Ele foca bastante nessa questão de como a garota idealiza o cara, sabe? Como ela se apaixona por ele, mas do ponto de vista do cara, é só, tipo assim, é normal pra ele, entendeu? Ele não tem nenhuma ligação forte com ela. Tipo assim, eu não tenho como dizer muito, infelizmente, sobre esse anime, que eu vi ele faz muito tempo. Então, eu acho que até a visão da minha época era muito imatura pra eu avaliar ele direito. Eu até me deu vontade de revisitar ele agora. Mas bem, são as duas recomendações que eu posso dar. Então, comentem aí se vocês tiverem alguma outra obra que também tem essa mesma ideia de adolescente e adulto, que faça de maneira correta. Porque de maneira incorreta, bom, deve ser fácil encontrar, né? O próprio Zag Drop, que tem um anime perfeito, porque adapta toda a primeira parte da história, que é do adulto cuidando da criança como se fosse filha dele. Só que aí tem a segunda parte do mangá, onde a garota começa a gostar dele como homem e eles terminam juntos.
E, tipo assim, isso é doentio pra cacete. Porque a obra começa realmente como uma história de pai e filha. Pra lá pra metade pra frente, eles quebrarem tudo, destruir toda a história. Mas bem, esse vídeo aqui é uma das coisas mais insanas que eu já fiz, porque eu basicamente coloquei uma visão minha inicial, que eu não estava, que tipo assim, estava bem formada em relação ao episódio 1, mas eu mostrei como o episódio 2 mudou completamente ela, sendo que eu poderia simplesmente só não postar essa primeira parte do vídeo. Eu podia só fazer, ah não, quer saber? Já que o meu sentimento mudou, pra que postar esse vídeo agora? Mas não, eu achei importante postar esse vídeo, sabe por quê? Para mostrar como a opinião pode mudar. Porque, sim, novamente, não invalidou nada do que eu disse, mas o sentimento mudou. E no final, isso é só mais uma prova do quanto eu odeio primeiras impressões. Porque por mais que você possa chegar lá e ter uma certa noção do que o anime vai ser do episódio 1, nada garante que ele vá lá e cague com a obra depois. Mas bem, obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!